selou a sua missão e as suas obras com seu próprio sangue. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me, que esse ano a gente está estudando Doutrina e Convênios. E essa semana nós estamos estudando Doutrina e Convênios 135 e 136. A sessão 135 é uma sessão bastante dolorosa, né, para todos os membros da igreja. Na verdade, especialmente para os membros da igreja daquela época, né, da restauração. O profeta Joseph Smith e seu irmão Hyrum, então, foram assassinados a sangue frio, e na cadeia de Carthage a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse momento e sobre essa situação e sobre o que tudo isso significa, né? Então, lá na seção 135, no versículo 1, a gente lê o seguinte: para selar o testemunho deste livro e do livro de Mórmon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hyrum, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 homens armados, pintados de negro. Hyrum foi atingido primeiro e caiu calmamente, exclamando: "Sou um homem morto." Joseph saltou da janela e foi morto a tiros na tentativa, exclamando: "Ó Deus, ó Senhor meu Deus." Ó Senhor meu Deus, né? E depois de mortos, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. Então foi uma morte terrível, né? Foi realmente um assassinato, né? Não foi julgado, não teve julgamento, não teve absolutamente nada. Simplesmente aqueles homens apareceram lá e mataram o profeta e seu irmão. Na cadeia estava lá Willard Richards e também John Taylor, que posteriormente se tornou presidente da igreja também. Mas eles não foram mortos. John Taylor foi protegido por um relógio que ele tinha no bolso. O tiro atingiu ele, mas atingiu o relógio primeiro, então amorteceu a bala. Ele ficou ferido, mas não teve nenhum problema. Mas Joseph e Hyrum morreram naquele dia, e foi um dia muito triste para os membros da igreja naquela época. Ainda nessa escritura, o versículo 3 diz: Joseph viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. O mesmo fez seu irmão Hyrum. Em sua vida não foram divididos e na morte não foram separados. Então é interessante como aqui na Escritura menciona que, como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, né, a gente sabe, eu vou falar um pouquinho disso aqui também, muitos foram, suas missões foram seladas com sangue. Não só profetas, apóstolos, mas também muitas pessoas, muitos membros da igreja, pessoas da igreja de uma forma geral, por guardarem os mandamentos, por seguirem a Cristo, muitas pessoas foram mortas no passado. No versículo 4, ainda da seção 135, quando Joseph foi a Carthage para entregar-se às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes de ser assassinado, ele disse: "Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente e ainda se dirá de mim: foi assassinado a sangue frio." Quando ele foi preso, né, e foi levado para a cadeia de Carthage, Joseph sentiu realmente que ele não voltaria mais para casa. Ele percebeu e nem estaria mais entre os santos. Ele percebeu que ele estava indo como um cordeiro ao matadouro. Mas ele estava calmo, e é interessante a gente
trazer isso, né? A Escritura mencionando isso, as palavras dele, né? E ele disse: eu estou com a consciência limpa em relação a Deus e a todos os homens. Eu fiz a minha parte, fiz o que pude, fiz todas as coisas que realmente poderiam ser feitas. Claro, ele cometeu erros, claro, né? Todos nós cometemos, mas os erros dele foram por impulso, por alguma coisa que ele não sabia, não por maldade ou qualquer coisa desse tipo. Joseph, ele foi grande, realmente, com tão pouca idade, ele realizou muitas coisas. E é interessante notar que na Escritura menciona também que depois de Jesus Cristo, né, John Taylor, que escreve ali a seção 135, que depois de Cristo, Joseph fez mais pela humanidade do que qualquer outro homem que viveu aqui na Terra. É interessante isso, porque não é menosprezando os outros homens, os outros profetas, nada disso. Essa não foi a intenção de John Taylor, né, quando ele escreveu isso. Mas foi porque o resultado ou o que aconteceria depois, né, da restauração, quer dizer, através de Joseph Smith, o Senhor trouxe o seu evangelho de volta, trouxe todas as ordenanças, tudo que era necessário para a salvação das almas. Ele usou Joseph como uma ferramenta para isso. E, de fato, o seu trabalho, ele atingiu milhares e milhares de pessoas, e ainda continua atingindo, né? Por quê? Porque ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para realizar isso. Então, quantas almas, a gente não tem nem noção, né, de quantas almas foram abençoadas, tanto deste lado do véu, como do outro lado do véu, pelo trabalho que ele realizou. Então, por isso que John Taylor disse isso, né? E sem dúvida nenhuma, ele fez muito pela humanidade em tão pouco tempo, né? Ele, aos 14, ele teve a primeira visão, mas aí depois, até os 17, ele era muito jovem, não dava para fazer nada, né? Aos 17, então, ele recebe a visita de Moroni, só aos 21 que ele vai, então, pegar as placas e aí começar a traduzir o livro de Mórmon, e aí, então, que começa tudo. E aí, em 1830, que a igreja realmente foi restaurada. E ele foi essa peça fundamental, esse instrumento fundamental para trazer de volta a verdade para a terra que havia sido perdida com a morte dos apóstolos originais de Cristo na época do Novo Testamento. Então, que maravilhoso foi esse homem, o tanto que ele realizou realmente é assim imensurável, né? O trabalho que ele realizou, e repito, né, não só desse lado do véu, mas também do outro lado do véu, porque através dele foram restauradas as chaves do selamento, as chaves das ordenanças do templo, em batismo vicário e tudo mais. Então, enfim, tudo isso realmente foi feito pelas mãos, o Senhor usou as mãos de Joseph para fazer. Hiram, no versículo 6 agora da seção 135, diz que Hiram Smith fez 44 anos em fevereiro de 1844 e Joseph fez 38 em dezembro de 1843. Muito jovens, né? Imagina, um com 44 anos, o outro com 38, né? Joseph com 38. Eles viveram, John Taylor escreve, né? Eles viveram pela glória, eles morreram pela glória. E a glória é sua eterna recompensa. De geração em geração, seus nomes passarão à posteridade como joias para os santificados. Né? Palavras até poéticas que John Taylor escreve aqui devido à sua dor. E ele representou ali os membros da igreja naquela época, naquela situação tão difícil, tão complicada. Ele escreveu ainda no versículo 7, eram inocentes de qualquer crime, como tantas vezes antes se provara, e só foram postos na prisão pela conspiração de traidores e de homens iníquos. E seu sangue inocente no chão da cadeia de Carthage
é um grande selo afixado ao mormonismo, que não poderá ser rejeitado por qualquer tribunal da terra, e seu sangue inocente sobre o brasão do estado de Illinois, juntamente com a violação da palavra do estado, conforme empenhada pelo governador, é uma testemunha da veracidade do evangelho eterno que o mundo inteiro não pode refutar. Fantásticas essas palavras, né? Então, foram postos na prisão por conspiração de homens, de traidores e de homens iníquos. Alguns membros da igreja que se tornaram membros da igreja, depois traíram né, Joseph, traíram a igreja, né, traíram os santos. E aí esses homens iníquos, juntamente com o governador do estado de Illinois, fizeram isso com o profeta. Então, tirando a vida dele e do seu irmão. E aí ele fala o seguinte, ele continua, né? E seu sangue inocente sobre o estandarte da liberdade, né? Gostei muito disso. Sobre a Carta Magna dos Estados Unidos, é um embaixador da religião de Jesus Cristo que tocará o coração dos homens honestos de todas as nações. E seu sangue inocente, juntamente com o sangue inocente de todos os mártires sobre o altar que João viu, clamará ao Senhor dos Exércitos até que ele vingue esse sangue na terra. Então, essas palavras são muito fortes, ditas por John Taylor, né? Então, o sangue inocente de Joseph de Hiram está sobre a Carta Magna dos Estados Unidos, né? E de fato manchou, né, o sangue deles, o sangue inocente ali deles, manchou o estado de Illinois, manchou os Estados Unidos naquela época. Então, infelizmente, eles fizeram isso. E ele menciona aqui, John Taylor, sobre que o sangue inocente deles, ele fala, né, seu sangue inocente, juntamente com o sangue de todos os mártires sob o altar que João viu. João está falando do João Amado, que escreveu em Apocalipse, e a escritura em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte, olha só. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, é o sangue inocente deles, né, clamando para o Senhor, até quando? E realmente o Senhor, a vingança dele vem, né, vem na hora certa, na hora que ele deseja, na hora que for o melhor. Mas o que me chama a atenção é que muitos foram mortos, né, porque decidiram seguir a Cristo, né, viver o Evangelho, realizar as ordenanças, enfim, homens maravilhosos. Eu fiz uma lista, assim, claro que é uma lista pequena diante de tantos homens que sofreram, e essa lista aqui que eu fiz tem alguns homens importantes que deram suas vidas, foi o sangue inocente dessas pessoas, né, que estavam todos a serviço de Deus, como representantes do Senhor aqui na terra, e essas pessoas foram mortas. Tem alguns casos aqui que a gente não tem assim certeza absoluta de como a pessoa morreu, a gente sabe que ela foi morta ou assassinada de alguma maneira, mas tem alguns que a gente não tem certeza exatamente se foi aquilo, mas é o que está na história, é o que está por aí, né, escrito, então eu vou mencionar. Mas tem alguns, especialmente sobre os apóstolos de Cristo, a gente não tem certeza absoluta se foi exatamente daquela forma que ele morreu, enfim, mas todos esses que eu vou citar, foram mortos, foram assassinados por servirem a Cristo.
Então, o primeiro mártir foi Abel, né? Caim mata seu próprio irmão numa emboscada. Isaías, ele foi cortado ao meio por uma serra pelo rei Manassés, profeta Isaías. O profeta Jeremias foi apedrejado no Egito. Abinadi, no livro de Mórmon, foi morto, ele foi morto queimado vivo. Imagina só que dor deve ter sido. Zacarias, o pai de João Batista, foi morto no templo por ordem do rei Herodes, porque ele não quis dizer onde é que estava o filho dele. Porque o rei Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos e João Batista era ainda novinho. E ele falou, não vou falar onde está meu filho. E de fato ele escondeu a esposa e o filho, né, que viveram no deserto. Então João Batista foi poupado naquele momento. Mas depois João Batista, adulto, foi também decapitado, né, por Herodes Antipas. E o Salvador Jesus Cristo também, claro, né, o maior mártir que a Terra já teve, que ele foi espancado, foi chicoteado, foi humilhado, abandonado e foi crucificado no final. Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, né, por ordem do imperador Nero. Tiago foi decapitado por ordem do rei Herodes. André, esses são os 12, né? Então, Tiago foi decapitado por ordem do rei Herodes. André foi crucificado em forma de X na Grécia. Barnabé morreu apedrejado em Chipre por judeus sírios. Tomé foi transpassado por uma lança na Índia. Matias foi apedrejado e decapitado no Oriente Médio. Tiago, que era chamado Tiago Menor, né? Não era o Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago Menor foi apedrejado e espancado em Jerusalém. Bartolomeu foi decapitado na Armênia. Judas Tadeu, decapitado na Síria. Simão, cortado ao meio por um serrote. Colocaram ele, ele estava dentro de uma árvore, enfim, serraram ele dentro da árvore pelo imperador Trajano, lá na Armênia. Filipe foi crucificado e apedrejado na Turquia. Paulo foi decapitado em Roma por ordem de Nero. E Joseph, assassinado a tiros juntamente com seu irmão Raio na cadeia de Carthage, em Illinois, nos Estados Unidos, em 27 de junho de 1844. Então, esses são só alguns dos mártires, pessoas que deram suas vidas, derramaram o seu sangue inocente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eles cumpriram com o convênio que eles fizeram com o Senhor, que se for necessário morrer pelo Evangelho. Eles cumpriram com exatidão, estes homens que foram maravilhosos e devem ser lembrados por nós, especialmente o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi o grande mártir de todos os tempos, que realmente deu a sua vida em nosso favor. Assim como os outros, foi traído, homens iníquos, né, armaram ali emboscadas, enfim. Tanta coisa aconteceu. Então, só queria me referir a esses homens e também a Joseph, aqui no caso que nós estamos estudando, o quanto ele realizou e a importância do grande trabalho que ele fez como profeta de Deus. Lá no livro Revelações em Contexto, que a gente tem na biblioteca do Evangelho, tem lá Lembrar-se do Martírio, é um capítulo que tem várias pessoas mencionando os sentimentos que tiveram no momento em que os corpos de Joseph e Hyrum foram trazidos ali para os membros da igreja. Eles pegaram os corpos e levaram, e os santos viram, assistiram aquela cena horrível dos 2 corpos baleados. A irmã Sarah Kimball, ela disse: a cena da recepção daqueles corpos em Nauvoo pode ser melhor imaginada do que descrita, escreveu ela a um amigo.
porque ninguém poderia transmitir a emoção da situação em palavras. Embora tenha sido impossível transmitir a dor da cidade inteira, ela tentou descrever a dor de uma mulher. No dia que se seguiu ao assassinato, ela encontrou-se com Lucy Mack Smith, a mãe do profeta, né? Mãe do Joseph. Sarah Kimball lembrou-se de segurar as mãos trêmulas de Lucy Mack Smith e ouvir as perguntas dela em meio ao choro. Como eles puderam matar meus meninos? Oh, como eles puderam matá-los se eles eram tão preciosos? É difícil, né, para uma mãe ver uma situação dessa, difícil para o povo ver, né, ver aqueles dois homens homens santos, homens puros, homens que fizeram tanto, né, pelos santos, e tanto pela igreja, tanto pelo evangelho, tanto pelo mundo. Zina Hunton Jacobs, ela registrou o choque, né, que teve ao ver o corpo dos dois mártires sem vida, observando que, ela disse, né, meu coração jamais imaginou que meus olhos testemunhariam cena tão terrível. No diário dela, ela avaliou os efeitos negativos do martírio para a família daqueles homens, para a comunidade e a humanidade, assim como para a igreja. Ela disse, Joseph Hyrum não apenas como o profeta e o patriarca da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, mas também como maridos bondosos, pais carinhosos, estadistas veneráveis e amigos da humanidade. Em 4 de julho, isso, né, então ela escrevendo, e aí ela escreveu que em 4 de julho, cerca de uma semana após o martírio, né, quer dizer, eles estavam ainda vivendo o luto, 4 de julho é a comemoração da independência dos Estados Unidos, né? E eles fazem toda aquela festa e tal. Então ela menciona o seguinte, que em 4 de julho, cerca de uma semana após o martírio, ela observou que era o dia da independência dos Estados Unidos e ela contrastou a promessa da liberdade e justiça americana com o assassinato brutal dos dois irmãos. Ela disse, a nobre bandeira da liberdade caiu, escreveu ela. A nação que se orgulha de ser livre está agora manchada com sangue inocente. É forte, né, o que ela disse. Então, e de fato, manchou mesmo a bandeira dos Estados Unidos, aquele sangue inocente daqueles dois homens. E isso, eu vou falar daqui a pouco, né? Isso refletiu e reflete até hoje nos Estados Unidos, né, como nação. Brigham Young, na seção 136, né, agora falando da seção 136, Brigham Young recebe uma revelação. Então o Senhor fala com ele, ele escreve as palavras que o Senhor falou. Agora ele ainda não tinha sido apoiado, né, como presidente da igreja, mas como ele era o apóstolo sênior, né, o mais velho em tempo de apostolado, ele que estava presidindo a igreja até que ele fosse apoiado como presidente da igreja. Mas ele disse o seguinte, na seção 136, versículos 34 a 36 e o 39. Olha só as palavras do Senhor falando a Brigham Young e falando a nós, né? Ele disse, vossos irmãos vos rejeitaram, vós e vosso testemunho. Sim, a nação vos expulsou. Porque o que estava acontecendo? Depois da morte de Joseph e de Hyrum, a perseguição aumentou muito para os santos, eles moravam em Nauvoo, tinham construído o templo e tudo mais. Então Brigham Young recebe a revelação de que ele deveria levar o povo embora dali para um outro lugar. Só que o que é interessante notar aqui? Que esse lugar era fora dos Estados Unidos, era no México. O estado de Utah, na época,
pertencia ao México e não aos Estados Unidos. Então eles foram expulsos dos Estados Unidos pelas perseguições. Então, o Senhor está dizendo assim, né? Vou voltar aqui agora à Escritura. Vossos irmãos vos rejeitaram, quer dizer, os americanos rejeitaram. Vós e vosso testemunho, sim, a nação que vos expulsou. E agora vem o dia, olha só, e agora vem o dia da sua calamidade. Sim, os dias de tristeza, como uma mulher em dores de parto. E a tristeza deles será grande, a menos que se arrependam depressa. Sim, muito depressa. Porque eles mataram os profetas, né, se referindo aqui a Joseph e a Hiram. Porque eles mataram os profetas e os que lhes foram enviados. Não só Joseph e Hiram, mas mataram tantos outros membros da igreja, né? E derramaram sangue inocente, que da terra clama contra eles. Muito se tem maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso. Olha só que o Senhor fala de Joseph e de Hiram e desses outros, né, também. Mas especificamente deles ele fala, era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue, para que ele fosse honrado e os iníquos fossem condenados. Muita coisa aconteceu aos Estados Unidos depois. A história, eu não vou ficar aqui falando de tudo, obviamente, né? Mas se você ver a história, os Estados Unidos foi realmente atingido e é atingido até hoje, porque ainda não houve aí um pedido de perdão para a igreja, né, como nação, e eles foram realmente, os santos foram expulsos dos Estados Unidos. Depois houve uma guerra, tal, enfim, aí os Estados Unidos, o estado de Utah pertence agora, né? Depois daquela guerra pertenceu aos Estados Unidos, mas na época os membros da igreja foram expulsos dos Estados Unidos. Então isso tem que ficar muito claro, né? Porque eles mataram Joseph, o profeta, e o Hiram e outros que foram mortos. Muitos santos morreram no percurso, outros santos foram assassinados também. Eu vou mencionar aqui daqui a pouco. Então, houveram... e esse sangue todo que foi derramado está manchando, até hoje, mancha a bandeira dos Estados Unidos. O estado de Illinois fez vamos dizer assim, não foi bem um pedido de desculpas, porque eles falaram que as pessoas hoje, né, lá do estado de Illinois, não têm culpa do que os outros no passado fizeram. E tudo bem, mas eles fizeram uma declaração, né? Eles chamam de lamento oficial. Então o estado de Illinois disse, em abril de 2004, uma delegação de funcionários de Illinois, liderada pelo então vice-governador Pat Quinn e pelo representante estadual Dan Burke, viajaram para Salt Lake City, em Utah, para se encontrar com líderes da igreja e autoridades de Utah. E eles apresentaram uma cópia da resolução 793, originalmente 627, na Câmara dos Representantes de Illinois, que expressava o lamento oficial do Estado pelos eventos históricos. A resolução, olha só, reconheceu que os mormons que haviam construído a próspera cidade de Nauvoo, em Illinois, foram forçados a deixar o Estado em circunstâncias injustas e violentas. Uma versão anterior, né, dessa resolução pedia perdão e desculpas, mas a linguagem foi alterada por outros legisladores que sentiram que não podiam pedir perdão por atos que não haviam cometido pessoalmente. Então tudo bem, tá certo, não foram esses, né, de hoje que fizeram isso. Mas foi um pedido de perdão, foi um pedido de lamento, né, que eles fizeram. Isso aqui é o estado de Illinois, onde foi construída a cidade de Nauvoo e onde morreu o profeta. Então eles pedem ali desculpas aos membros da igreja.
Também houve um pedido de desculpas à igreja pelo estado do Missouri. O estado do Missouri perseguiu também. Então, o estado do Missouri, os membros que estavam lá foram perseguidos e tiveram que fugir para Illinois, o estado de Illinois. E muitos membros da igreja foram assassinados no Missouri. O estado do Missouri, então, pediu desculpas oficiais à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 1976. O governador do Missouri, na época, Christopher Kit Bond, revogou a infame ordem de extermínio de 1838 e emitiu um pedido formal de desculpas em nome de todos os cidadãos do Missouri. O governador Bond expressou profundo pesar pela injustiça e sofrimento indevido que foram causados pela ordem de 1838, que havia forçado milhares de membros da igreja a fugir do estado. A ordem de extermínio original, emitida pelo governador Boggs, naquela época, foi o governador Lilburn Boggs que fez aquilo, enfim, expulsando os membros, declarava que os mormons deveriam ser tratados como inimigos e exterminados ou expulsos do estado, se necessário para a paz pública. Então, isso foi o que o governador Boggs disse. Mas, em 1976, o governador, em nome de todos os cidadãos do Missouri, pediram desculpas. Então, o pedido de desculpas de 1976 foi um reconhecimento formal do tratamento inconstitucional e bárbaro que os membros da igreja sofreram no Missouri durante a década de 1830. Então, assim, tudo bem, né? Houve pedidos de desculpas aqui, lamento ali, do Missouri, de Illinois, mas, como nação, como Estados Unidos, nação, ainda o sangue de Joseph, de Hyrum e de todos os santos que perderam suas vidas porque foram expulsos dos Estados Unidos, ainda mancha a bandeira dos Estados Unidos. Eles ainda não pediram desculpas como nação. Eles devem isso à igreja. Então, no manual do Instituto, manual do aluno do Instituto, na página 352, tem uma parte ali que eu achei muito interessante que diz o seguinte, olha só. Desde a Guerra Civil, os Estados Unidos se envolveram em diversos grandes conflitos. A Guerra Hispano-Americana, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as guerras da Coreia, do Vietnã e outros conflitos mais recentes que a gente já sabe que os Estados Unidos vivem em conflito e vivem perdendo pessoas, morrendo nas guerras. E os Estados Unidos sofre muito com tudo isso. Mas não é só isso. Mas não tem sido as guerras os únicos meios de aflição. Depressões econômicas, desastres naturais e outras calamidades têm atormentado o país. A promessa profética que nos foi feita é de que, se o povo desta nação não servir ao Deus desta terra, que é Jesus Cristo, será dela varrido. Como ainda não ocorreu, olha só, essa parte é muito importante. Como ainda não ocorreu um arrependimento em nível nacional das transgressões cometidas no passado e no presente, o Senhor continua a afligir este povo, procurando fazer com que se arrependa. Então isso é forte e joga para os Estados Unidos essa responsabilidade, que de fato é uma responsabilidade dos Estados Unidos, no mínimo, um pedido de perdão pela mancha de sangue inocente que está na bandeira dos Estados Unidos. Então eles vão continuar sendo afligidos. Eles são e vão continuar enquanto não houver. A não ser que, como o senhor falou, eles se arrependam. E assim, tem muitos membros da igreja nos Estados Unidos, e muitos americanos estão se arrependendo, sim, tem muitos que estão fazendo
corretamente, né? Então, eu não estou falando de individualmente, tem muitas pessoas maravilhosas, né? Nós temos lá os profetas, a maioria de lá, enfim, nós temos tantos santos, a maior parte dos membros da igreja no mundo estão nos Estados Unidos, então é isso, eles estão. E ainda queria dizer que talvez os Estados Unidos não tenha sido mais afligindo ainda por causa dessas pessoas, poucas pessoas, comparada à população dos Estados Unidos, que o Senhor tem ainda não afligido mais ainda. Então o Senhor ainda segura ali, né, por causa dessas almas que são fiéis ao Senhor, essas pessoas que guardam os mandamentos. Então, o sangue de Joseph, de Hyrum e de tantos outros santos que perderam suas vidas mancha a bandeira dos Estados Unidos. Eu falei isso várias vezes, acho que eu estou magoado com isso, né? Pela forma como eles foram tratados, sabe? A gente vê as histórias dos pioneiros, aquelas pessoas que sofreram tanto, perdas terríveis, por culpa, né? Por culpa de pessoas iníquas que queriam destruir o povo do Senhor. Então, é difícil, né? Esse sentimento é difícil. Eu espero, sinceramente, e aqui falou, né, que o Senhor vai continuar a afligir os Estados Unidos, procurando fazer com que o povo se arrependa. E eu espero, sinceramente. Não estamos falando individualmente, né, de pessoas, estamos como nação no geral. Tem muitas pessoas boas nos Estados Unidos, não só membros da igreja, como não membros. Tem muitas pessoas boas que guardam os mandamentos de Deus, que não fariam o que os outros fizeram no passado. Então, essas pessoas estão, obviamente, perdoadas, enfim, o Senhor as ama e vai fazer tudo o que puder por elas. Mas o que eu quero dizer é que eu ainda espero, sinceramente, eu como pessoa, né, como membro da igreja, eu espero ainda que os Estados Unidos façam um pedido de perdão oficial para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pelo sangue, volto a dizer, pelo sangue derramado de pessoas inocentes. E eu queria só finalizar aqui a nossa conversa de hoje, lendo a letra do hino, que se eu conseguir, sem chorar, que hoje é o Profeta Louvemos, é o hino 14, e diz assim: hoje ao profeta rendamos louvores, foi ordenado por Cristo Jesus para trazer a verdade aos homens, para aos povos trazer nova luz. Por assassinos, seu sangue vertido sempre o cárcere maculará. Sempre será exemplar sua vida, todo o mundo louvores dará. É grande a glória do seu nome eterno, todas as chaves do reino terá, e na mansão celestial para sempre, entre profetas, nomeado será. Os seus algozes sem alma e impiedosos, por seu delito cruel pagarão. Mas o profeta de Deus abençoado vive feliz na celeste mansão. Grande profeta aos céus elevado. Teus inimigos resistem em vão. Diante de Deus és o nosso legado. Teus inimigos jamais vencerão. Te vejo no próximo vídeo.